Olá, eu sou Maurício e sejam bem-vindos ao curso online de dramaturgia, um conteúdo artístico-cultural digital financiado com recursos do Fundo Municipal de Cultura de Novo Hamburgo, o FUNCultura, e integrante do Festival de Conteúdos Digitais de Novo Hamburgo. Nesta quinta de 6 aulas, vamos nos aprofundar um pouco mais em duas formas de se escrever uma dramaturgia que são ótimas para experimentar a escrita em textos curtos, que são as estruturas de monólogos e diálogos. Nosso foco nesta aula é entender as principais características dessas duas formas para que você possa começar criando um pequeno espetáculo de um ato, focado na escrita, na palavra e na relação entre os termos momento e memória, que serão muito úteis tanto para a escrita quanto para a atuação. Durante esta aula, é importante ter em mente que estamos falando de duas formas direcionadas para a composição de cenas isoladas ou peças curtas, muitas vezes conhecidas por esquetes, como uma forma de colocar em prática seu ímpeto criativo e sua experimentação com a palavra. E dito isso, vamos à nossa quinta aula, agora sobre monólogos e diálogos. As peças em formato de monólogos são textos onde apenas uma personagem conduz a narrativa de forma completa, do início ao fim, normalmente contando uma história ou divagando sobre assuntos de seu interesse. Dessa forma, a montagem se apoia em apenas um ator ou atriz que vai ser o foco de toda a encenação. Isso traz diversos desafios, tanto para quem for escrever, quanto para quem for dirigir, e claro, para quem for atuar. Mas vamos por partes. Ao escrever um monólogo, é importante entender que tudo aquilo que você precisa que o público saiba terá de ser sintetizado ou aprofundado de maneira verbal por quem for atuar, de uma forma que vai se assemelhar muito à forma de se escrever literatura, mas não é literatura. E é nesse entendimento que reside a parte mais importante de se fazer essa relação. Um monólogo, por vezes, pode ser lido como um livro, mas isso não significa que ele atinja seu potencial pleno nesse formato de livro. O aspecto da encenação precisa ser levado em conta no momento da escrita para que o elemento da visualidade também seja levado. Claro que a maior parte dessa visualidade será construída durante a montagem, mas, como escritor ou escritora, é importante entender que esse elemento existe e que é importante também criar espaços onde essa visualidade possa acontecer. Agora vamos falar sobre alguns dos principais pontos a se pensar na hora de escrever um monólogo, começando por responder a uma simples pergunta. Quem está em cena falando com o público? É a atriz ou é a personagem? Essa pergunta é muito importante, pois a partir da resposta que você der, diferentes caminhos se abrirão para o desenvolvimento narrativo do seu monólogo. Se é a atriz que está em cena, falando diretamente ao público, então existe uma suspensão da descrença a cada momento em que ela incorporar uma outra personagem. Dessa forma, estamos num espaço de virtuosismo cênico e de atuação, onde o grande desafio é alternar entre personagens utilizando essa suspensão. Essa forma vai muito em direção à ideia do teatro épico que vimos na primeira aula, onde existe um afastamento entre intérprete e personagens, ao mesmo tempo em que a pessoa que está representando também existe e pode, inclusive, comentar os acontecimentos, como um narrador em terceira pessoa. Normalmente existe uma quebra da quarta parede e uma interação mais direta com o público. A atriz fala com o público porque sim. Não há necessidade de grandes explicações, pois essa relação direta já se estabelece desde o início. Agora, se é uma personagem que está em cena e a atriz deve representar apenas aquela única personagem, então entramos em um outro espaço de pensamento e adicionamos mais algumas questões a se pensar. Por qual motivo essa personagem está se dirigindo ao público? Essa pergunta é importante pois agora, diferentemente da forma anterior, o público é, também, integrante dessa história, pelo menos na visão da personagem. Por exemplo, ela pode ser uma professora e o público são seus alunos, ou estar sendo julgada por um crime dando um depoimento para o júri, ou o público como um todo representar apenas uma segunda personagem e a protagonista está se dirigindo a ele como se fosse uma vizinha de janela. Enfim, diversas possibilidades a se pensar, mas é importante que se pense nelas. Dessa forma, não se quebra a quarta parede diretamente, pois o público representa uma personagem. Então ainda estamos no espaço mágico da narrativa teatral imersiva. Outro aspecto a se definir é como essa personagem vai representar as outras personagens da história que estiver contando. Ela vai apenas falar deles ou ela vai tentar imitar eles? Essa pergunta se torna importante em conjunto com uma outra ainda. Você vai fazer a personagem falar apenas o que outras personagens disseram ou também como outras personagens disseram? Explicando melhor. Se ela apenas disser, fulano disse que eu precisava encontrar ele depois da aula para estudar, quem narra interfere na forma como a outra personagem falou, pois não reproduz exatamente a forma como foi dito. Enquanto que, se ela tentar reproduzir fielmente o que foi dito, por exemplo, fulano disse, você precisa me encontrar depois da aula pra gente estudar.
então existe uma precisão maior no conteúdo da narração. Importante apontar que uma forma não é melhor que a outra, mas tem efeitos diferentes em quem assiste, e dependendo do que você quer que o público sinta, uma forma pode ser mais interessante que a outra, e, é claro, mesclar elas pode ser ainda mais interessante, surpreendente e emocionante. No nosso segundo estudo de possibilidades de dramaturgias curtas, vamos nos ater a peças que contem com apenas 2 personagens, também conhecidas como peças de diálogo, pois o foco da narrativa é a conversa, retórica e argumentativa entre essas 2 personagens. O interessante desse tipo de texto é conseguir desenvolver o pano de fundo da história através da relação dessas personagens nesse recorte de tempo momentâneo. É possível criar uma situação em um único cenário, de forma que a duração da peça siga cronologicamente a duração da ação, sem saltos ou cortes temporais, sendo que vemos, em tempo real, o desenrolar dos acontecimentos, como se observássemos um recorte da vida no palco. Outra possibilidade é criar uma narrativa fragmentada, onde vemos diversos momentos dessas personagens se alternando em cena, de forma que vamos construindo um quebra-cabeça da história e vamos assistindo o presente, passado e futuro delas de forma desordenada. Em ambas as possibilidades apresentadas, estaremos trabalhando muito com aquilo que as personagens dizem e, ao mesmo tempo, com aquilo que elas não dizem. Pois no escrever um diálogo, o subtexto, aquilo que elas realmente querem dizer e que vamos descobrindo e montando no decorrer da narrativa, se torna uma parte muito importante da escrita. Quando o diálogo percorre mais o campo argumentativo do embate de ideias, por vezes, o subtexto acaba sendo um pouco diluído em função da apresentação dos pontos de vista de cada personagem e de como esses pontos de vista se relacionam nesse embate. Ainda assim, ao escrever um diálogo, é importante termos em mente o que queremos que cada personagem defenda ou apresente ao público, para que possamos ser sutis no aspecto expositivo e não criar um texto que se torne maçante. Nossa opção em fazer uma aula especificamente falando sobre monólogos e diálogos vem em direção de uma ideia de desafiar vocês em escrever com menos personagens e mais aprofundamento neles e na história. Nos monólogos você acabará tendo de escrever em grande quantidade de palavras e com muitas imagens narrativas que sua personagem vai ter que expressar, e isso é ótimo para treinar sua capacidade de contar histórias através de palavras e criar na mente do público as imagens e personagens que não existirão, a princípio, material e visualmente no palco. Os diálogos, por outro lado, são um treino de como criar retórica argumentativa entre personagens, aprofundando suas opiniões e em como expressar todo o pano de fundo de uma história através de uma conversa. São desafios complicados, mas muito interessantes de se abraçar, até porque escrever nunca é fácil. Por isso, apenas escreva, termine um rascunho, analise, reescreva, perceba o que você pode potencializar naquilo que já escreveu. Reanalise, reescreva, jogue no mundo e veja para onde vai. E por hoje era isso. Até mais.